Vamos conversar um pouco sobre o filme A Substância, foi o vencedor do Festival de Cannes de 2024. Imagino que ele deva aparecer também para o Oscar do ano que vem, que também quer dizer grande coisa. Esses negócios de festival aí também não significa grande coisa hoje em dia, ou pelo menos não dá para você se fiar muito, porque né, tudo se ideologizou e politizou-se demais, então às vezes né, os filmes são escolhidos pelas suas qualidades mesmo e suas virtudes, e não pelas suas supostas plataformas políticas e ideológicas, né? A Substância é um filme estranho, né? Se você não assistiu, ele está no streaming agora, quando eu estou gravando aqui em novembro de 2024. Então ele tá disponível, o pessoal tá assistindo, muita gente pediu para eu fazer um comentário. Eu havia assistido, a princípio eu não iria gravar nada a respeito dele por conta a experiência de assistir é desagradável, tá? Então já vou te deixar muito claro aqui que, obviamente, eu vou fazer spoilers do filme nesse vídeo, mas se você quiser assistir, você tem que saber que o filme é uma experiência desagradável mesmo, né? Esteticamente falando, ele tem ele é nojento, vamos chamar assim, né? Ele parece, em certos momentos, parece que ele é um filme de terror, até um filme gore, né? Um negócio muito sangue que aparece, né? Aquela coisa meio violência explícita, às vezes umas tarantinada que o filme dá, faz umas misturas, assim. Ele é um filme desagradável e estranho, então se não é muito a tua praia, eu não recomendaria de fato assistir, porque ele vai te incomodar e você não vai gostar da experiência. E se fosse, obviamente, por conta dessa dimensão, eu não indicaria. Mas a indicação pela qual eu recomendo o filme é pela dimensão moral. A Substância, ele é uma alegoria moral, né? Sobre a vaidade, e em particular nos tempos de hoje, que atualiza muito do que foi, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, lá no final do século XIX, começo do século XX. Também a famosa Fábula da Bela e da Fera, também, né, que trata dessa mesma dimensão. Cada um tem, né, a pegada, digamos assim, da sua época, e a Substância é uma alegoria moral, e até filosófica, inclusive, bem interessante, né? Então, assim como, por exemplo, você tem, na filosofia, você tem a alegoria da caverna de Platão, que dá para você fazer inúmeras, né, análises e interpretações, né? A Substância, carrega algo disso, né? Ela tem essa possibilidade, e é em razão disso que eu estou falando a respeito do filme, e sendo dessa dimensão moral, ele pode ter um efeito medicinal na tua alma, dependendo do quanto você não está aí comido pela sua vaidade, o quanto você não está vivendo apenas no famoso erro de Narciso. O filme me lembrou, né, a primeira vez, o primeiro texto que eu publiquei no Jornal da Gazeta do Povo, ainda quando o jornal era em papel e era é o maior jornal do Paraná, mas era apenas regional. Hoje, no formato apenas digital, ele é um dos maiores do Brasil. Só pegar os números, se você não concorda, veja aí os números, você vai ver, em termos de assinante, de acesso, leitura, etc. E tal. E naquela época, o jornal ele mantinha mais ou menos a estrutura que os jornais que são em papel ainda tem, né? Você tem o editorial do jornal, você tem os colunistas fixos, e você tem uma área de opinião, onde pessoas da sociedade podem publicar. Em geral, as pessoas enviam seus textos, os bons são selecionados e publicados, às vezes o próprio jornal procura as pessoas para escrever ali. Foi o meu caso lá em maio de 2004, abril de 2014, o editor, meu hoje editor, Márcio, ele pediu para escrever algo, ele estava antenado nas pessoas que estavam surgindo em função das possibilidades de redes sociais e gostava do que eu escrevia e pediu para eu escrever. E era sobre uma série de fenômenos que estavam vendo, de selfies que as pessoas tiravam depois do sexo, num funeral, sabe? Eram umas situações muito esquisitas que as pessoas tiravam um selfie para postar na rede social. Então eu escrevi um texto que era justamente sobre o erro de Narciso. Eu ainda não era um colunista do jornal, era apenas uma contribuição pontual. E me lembrou muito, eu fui revisitar esse texto, até acho que eu devo ter colocado ele na íntegra de alguma maneira no meu perfil lá do Instagram, se você quiser fazer a leitura. Me lembrou muito aquilo, depois eu até posso voltar a falar alguns comentários a respeito dele, mas antes vamos contextualizar melhor essa dimensão moral no filme da Substância, que guarda, aliás, eu não esqueci o nome do diretor, na verdade nem fui ver quem era o diretor, mas eu sei que não é o Lars von Trier, que é um cineasta também desagradável nesse sentido. As experiências de assistir os filmes dele não são agradáveis. E ele é um cineasta moral nesse sentido, né? Ele carrega nos seus filmes uma alegoria moral muito forte, né? Acho que, não sei se é o último que ele fez, se não for um dos, que é os dois filmes, as duas partes de Ninfomaníaca, por exemplo. É um filme no qual ele vai retratar a luxúria, né, e o quanto isso destrói a alma, né, da protagonista, que é uma mulher. E esse filme tem cenas de sexo explícito, cenas de nudez, cenas pesadas. Só que, né, a forma como o Lars von Trier ele trabalha moralmente a coisa faz com que, a não ser que você esteja muito pervertido,
você não se excita, o filme não é erótico, o filme não é pornográfico nesse sentido. O filme ele vai te dar um certo desgosto, você não vai se sentir atraído por aquilo, você vai se sentir preocupado se você está indo por aquela linha. Eu gosto dos filmes do Ninfomaníaca por conta dessa dimensão moral. Né? Claro que não é a moral nesse sentido moralista tosco que muitos religiosos têm, né? Se tem ceninha de nudez, se tem tal coisa, então, meu Deus, não podemos ver, porque, meu Deus, vou compulsar a minha alma pura e casta, etc. E tal. Essas pessoas elas não entendem nada de moral, elas apenas se preservam do mal, como se o mal já não tivesse dentro delas. Então eu não estou falando para essas pessoas, estou falando para pessoas minimamente adultas, né? capazes de discernimento, né? De ter um mínimo de prudência nas coisas, né? E esse filme do Lars von Trier ele é profundamente incômodo, mas ele pode ser um belo do remédio. Né? Inclusive, muita gente quer lutar contra pornografia, masturbação, etc. e tal. A Ninfomaníaca faz mais por você do que milhares de lives de influencers de Instagram. E esse filme da substância, ele vai mais ou menos nessa pegada, só que não da luxúria, mas sobre a vaidade, né? Uma coisa bastante óbvia. A alegoria da vaidade é uma coisa bastante óbvia. Acho que o sentido corrente que todo mundo tem sobre vaidade é a dimensão do apego desmedido à aparência, né? O que significa também uma valorização demasiada da juventude, onde obviamente o corpo humano é mais belo do que quando você vai envelhecendo, né? Então a personagem da Demi Moore, ela é uma personagem que há muitos anos, né, tem até calçado da fama em Hollywood, de um programa de ginástica, de aeróbica que ela faz na televisão. Era muito comum isso nos anos 80, acho que até o comecinho dos anos 90, você tinha muito isso. Tinha um programa de aeróbica que as mulheres, né, faziam, os homens, enfim, faziam em casa imitando, né, a professora. Então a Demi Moore, a Sparkle, né, que é o nome dela, Elizabeth Sparkle, ela era assim e permaneceu, né, por conta do sucesso, ela permaneceu durante muito tempo, né, até os dias de hoje. Só que ela tá lá com seus 50 anos e já não tem mais cabimento de fato, né, permanecer, né, mais ou menos como o roqueiro antigo que ainda se veste, não que você não possa fazer o rock, não que você não possa fazer um programa de exercícios, mas você não pode manter a mesma estética da juventude, a coisa fica ridícula, né. Então esses roqueiros que se vestem como adolescentes em cima do palco, os caras de 80 anos, é ridículo, é simplesmente ridículo. A música pode ser boa, as novas músicas podem ser boas, mas o sujeito ainda está preso, né, na aparência de uma estética de juventude. E a personagem da Elizabeth Sparkle, né, interpretada pela Demi Moore, está muito bem no papel, ela é isso, né, ela é, assim, a vida dela é aquela grande conquista e nada além daquilo. E você vê claramente, então, que esse apego à aparência apenas, entre aspas, mascara um vazio de substância, do vazio de eu, vazio de alma, né? A personagem, ela é, assim, é plana, é muito fácil de você perceber, que ela só é aquilo que ela aparenta, aquilo que ela tem, não aquilo que ela é. E vaidade é mais ou menos isso, você se apega àquilo que parece, porque você no fundo não tem nada. Quando ela aceita, né, o experimento com a tal da substância, que faz nascer um clone dela, que vai se chamar Sue, que vai ser mais jovem, que ela vai dizer que é a melhor parte dela, é porque ela está apegada, né, como, né, é o My Precious, é o anel do poder lá do Gollum do Senhor dos Anéis, que faz o sujeito, né, se deformar com apego àquele poder. O anel do poder da Elizabeth é a sua juventude, a sua beleza da juventude. Então nasce esse clone, elas têm lá, né, tem umas regras de como que a coisa tem de funcionar, só que quando ela se divide em duas, né, além da vaidade já ser escancarada, permite que a gente vá mais na raiz da coisa. Existe isso, graças a que eu agradeço muito ao padre Paulo Ricardo. Ele, lá, muito antes de ter sites, eu acho, ele tinha um curso que circulava em formato de áudio, que era sobre o curso sobre as doenças espirituais, a cura das doenças espirituais, a primeira versão desse curso. E lá, quando ele foi falar as doenças espirituais é só uma forma atualizada de falar dos vícios, né? De luxúria, de vaidade, etc, etc. A vaidade em si acho que nem aparece nesse curso, porque ela é uma espécie de filha de uma outra, né, de um outro vício, de um outro pecado, que é o do orgulho. E para entender o orgulho, o Padre Paulo começa esse curso falando sobre algo que tem a ver com a filáusia, que é uma doença que está na raiz até do próprio orgulho, que é um amor de si mesmo, né, torto, um amor de si de um jeito errado, ou demasiado. Essa filáusia faz com que a gente se divida desde dentro, sejamos duas pessoas, né? Existe um amor próprio que é muito saudável, evidentemente falando, ele não pode perdê-lo. Mas ao mesmo tempo existe um amor próprio que faz com que pareça que a gente está se amando e a gente está se destruindo, né? Então se você pegar, por exemplo, os dois grandes mandamentos cristãos e também judaicos, né, dos 10 mandamentos, quer dizer, amar
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo, você vê que esse como a você mesmo não pode ser o amor egoístico, né? Tem de ser o amor de você mesmo, que é o amor de Deus por você. Né? Você vai amar no próximo aquilo que Deus ama no próximo, assim como Deus ama aquilo em você. Quer dizer, tem algo que tem a ver com o amor de Deus por você, mais do que o amor de você por você mesmo. Existem esses dois amores dentro de você. Né? E, em geral, a gente se distrai e se perverte por essa falácia, por esse amor desmedido por nós mesmos. Que pode ser pelas nossas conquistas, pela nossa aparência, pelos nossos desejos. Né? Aí você tem todos, né, a dimensão da carne, do poder, da fama, etc. e tal. E o filme é basicamente isso. Né? A Elizabeth, ela se apaixona por aquilo que ela conquistou, por uma imagem que ela tem de uma época em que ela foi jovem, né? E ela não sabe mais ser, ela não é ninguém, ela não é nada, no final das contas, sem aquilo. Então, quando faz a subdivisão, fica muito nítido esse vazio, porque a Elizabeth, né, a matriz das duas ali, como ela não é jovem, ela tem que ficar 7 dias nela, e 7 dias ela tem que passar a vez para a clone. Né? A clone vai reconstruir a vida que a Elizabeth teve, então ela vai preencher. Com a juventude, ela consegue um emprego, ela vai pra balada, ela é admirada, ela é desejada, ela tem os namorados, ela vai tendo a vida e vai construindo o sucesso dela, exatamente como a Elizabeth construiu no passado. Só que a Elizabeth sem a juventude é o quê? Ela não tem nada. Os 7 dias ficam longos, ela não sabe o que fazer, ela não tem amigos, ela não tem ninguém para amar, ela fica vendo televisão, ela fica comendo, ela fica esperando a hora de passar a vez para outra. Né? Elas não são duas, elas são a mesma pessoa. Né? É um equilíbrio entre as duas coisas, mas é como se o filme conseguisse traduzir em imagens aquilo que a gente consegue fazer na nossa vida até com uma certa facilidade, que é não dar muito ouvido a essa parte do vazio. Porque o vazio ele lateja de vez em quando. Né? Dor na consciência, por exemplo, às vezes é a dor da presença de um vazio. Às vezes esse vazio pode ser uma falta de sentido da vida. Às vezes essa presença de vazio é uma falta de nós mesmos, ou seja, é uma espécie de chamado para você encontrar uma vocação, que não tem a ver com profissão, tem a ver com descobrir quem você tem de ser nessa vida. Às vezes é um vazio de assim, poxa vida, tá faltando, sei lá, amor, tá faltando amizade, tá faltando... Esse vazio ele dói na consciência, só que a gente amortece muito facilmente. Né? E muitas vezes amortece pelo apego às coisas que a gente tem, mas que com o tempo elas vão se perdendo. Né? Elas vão se perdendo. E quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais próximo da morte a gente vai ficando, mais coisas a gente vai perdendo. Se você não encontra aquilo que é a verdadeira substância da vida, vai ser desesperador você envelhecer e você chegar no final da vida. Porque tudo vai se perdendo. O famoso ditado, quando você morre não tem gaveta no caixão, não vai nada com você. O teu bom nome vai depender dos outros lembrarem de você, você não tem mais o menor poder sobre nada com relação a isso. Então o vazio vai se escancarar em algum momento. Né? E tudo que a gente tenta colocar no lugar que não é substância, né, vai acabar se perdendo junto. Na Bíblia tem o famoso Eclesiastes, né? o livro do Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Né? E ali o livro inteiro é assim, o que adianta ser bom se vai morrer igual o mal? O que adianta ser rico se vai morrer igual o pobre? Vai literalmente fazendo uma reflexão tremenda diante do assim, tal, o que é a substância da vida? O que é ser alguém, de fato? Né? O que é ser algo que, de certa modo, diante da morte, faça tudo ter valido a pena, e não apenas abrir um imenso vazio. O filme, ao dissociar essas duas coisas, vai mostrando para você o quanto a dimensão de vaidade, o apego àquilo que é aparência e não substância, vai, de certo modo, para além do vazio, começa a corromper a alma, a perverter a alma. Então, aos poucos, né, o clone precisa de mais tempo do que ele tem. Então ele começa a abusar. No que ele abusa, ele tem que gastar a essência, digamos assim, da substância, que é a matriz, que é o corpo da Elizabeth Shue. Então ela começa a necrosar os dedos, ela começa a ficar mais velha, ela começa a ficar disforme. A gente vai saindo de um processo, né, no qual a gente tem ainda, né, uma possibilidade de preencher o vazio com alguma coisa mais substanciosa, ou então um apego desmedido cada vez maior à aparência, que vai fazendo uma corrupção da própria alma. A Elizabeth, quando ela vai percebendo que não é a outra, mas que é ela mesma, né, tá gastando o que é a própria vida, ela entra num certo desespero e ela começa a tentar procurar alguma coisa que vale a pena para ela enquanto, aspas, velha, porque 50 anos não tá velha ainda, não o suficiente, né. E ela vai, né, pega um telefone lá sei lá, a colega de escola da infância, um cara nem um pouco belo no sentido, em comparação com ela, né, mas ela precisa ser amada, ela precisa ser desejada, ela precisa ser cortejada, ela precisa ter algum contato humano, ela precisa ser preenchida. Então ela tenta o contato com o cara. Mas todas as vezes que ela vai fazer um passo
para tentar algo diferente, não que seja melhor ou que vá resolver o problema, mas algo diferente do que o apego à sua juventude e vaidade. Vem a vaidade, ela vê o pôster da clone dela, ela recua, ela não vai para aquilo. E ela vai se frustrando cada vez mais. Então, à medida que o clone vai tendo sucesso e gastando a Elizabeth vai apodrecendo fisicamente falando e também na alma. Ela vai enlouquecendo, ela vai surtando, ela começa a comer de tudo, ela começa a sujar tudo, ela vai ficando literalmente uma mulher maluca, né? Ela vai se tornando uma espécie de um monstrinho, né, nesse processo, quer dizer, vai havendo uma inversão. Aqui a gente está mais ou menos, se você leu o livro do Retrato do Dorian Gray do Oscar Wilde, se você assistiu até mesmo os filmes, você verá que tem algo muito parecido, né? O Dorian Gray, ele se permanece sempre jovem, sempre muito bonito, mas moralmente ele é corrompido. E a corrupção da alma dele é retratada no retrato do Dorian Gray, que fica guardado e ninguém vê. Lá está o verdadeiro Dorian Gray, aquilo que ele é por dentro, vamos dizer assim, né? Não apenas aquela beleza aparente por fora. Tá? Eu até gosto bastante do filme, porque o filme, ele não... O Oscar Wilde, ele é muito irônico, então no livro, ele é suavizado a parte mais moral por conta da ironia, do humor e tal. E o filme, ele tira isso, ele deixa a coisa mais dramática, até mais trágica. Eu gosto do peso que o filme tem, assim como, obviamente, gosto também do livro. São duas obras que perfeitamente únicas, né? Embora uma embasada na outra, elas valem a pena de ser conhecidas. A substância até aqui, até essa altura do filme, está mais ou menos nessa pegada, está mais ou menos seguindo esse mesmo contexto, porque ninguém está vendo, né? O retrato do Dorian Gray é basicamente a própria pessoa, né? Então, que vai se pervertendo, que vai se tornando aquele monstro. Só que aqui também tem algo que eu acho que vale a pena, que eu acho que até o filme conversa mais a partir quando vai chegando no final, do que o Dorian Gray, que é a Bela e a Fera. A famosa fábula, que tem várias versões, tá? Não é só a do cinema que você possa ter assistido. Tem várias razões pelas quais a fera é a fera, né? Tem outras também da Bela ser a Bela. Uma delas, inclusive, uma dessas versões, que dependendo do lugar onde você vai encontrar essa e não outras, a fera era um príncipe que era muito vaidoso de si, que odiava a feiura, assim, tudo mais, e ele despreza acho que um mendigo ou uma feiticeira lhe dá uma maldição que é tirar a sua beleza e transformá-lo numa fera, né? A fera é um símbolo dessa feiura, né? Dessa pessoa que desagrada à primeira vista, a aparência, né? Para você conhecer a fera, você tem que passar pela aparência para conhecer quem ela é por dentro. A dimensão da Bela e da Fera, ela ecoa aqui, porque de certo modo qual seria o remédio para Elizabeth, né, e com relação a Sue, porque elas começam a rivalizar. Chega uma altura em que a cisão, né, ela se torna de fato uma espécie de... tem uma inveja por quem a pessoa foi, né, tem um ciúme por quem a pessoa foi. E o processo de autodestruição, portanto, né, por um amor desmedido, vai chegar ao paroxismo último, quando elas se encontram, enfim, né, e acabam se matando, se digladiando, uma cena muito Quentin Tarantino, que eu acho que o filme, ele meio que perde a mão nessa hora, assim, a coisa entra num aspecto muito esteticista, vamos dizer assim, de ser meio vaidoso, o filme também corre nisso, e perde um pouco do punch, da força que o filme vinha tendo na construção, né? Então ali a coisa não... Ela dá uma destoada, só que ao mesmo tempo, depois meditando melhor no filme, eu vejo assim, não, mas talvez precisasse ser assim. E a hora que você tem esse conflito, então, né, em que a Bela vai matar a fera, que é a Sue matando a Elizabeth, a matriz, no final a voz da consciência fala assim, vocês são uma só, você está matando você mesmo. E é exatamente o que acontece. Quando ela vai para o grande momento da carreira dela, ela começa a perder a beleza, cair os dentes, ela não pode mais se manter bela, né? Então, e ela já não tem mais a matriz porque ela matou. E o que ela vai fazer? Ela vai de novo, seguir o mesmo erro. Vai tentar começar de novo o processo da experiência com a substância que cria um novo clone. E esse novo clone já não vai mais sair uma versão melhorada. Ou melhor dizendo, a versão melhorada que sai é a versão real da alma da Elizabeth. Completamente torta, completamente corrompida, completamente monstruosa. Né? E é essa monstruosidade que vai se escancarar no final de uma maneira bastante nojenta, bastante grotesca, né? Um negócio que você fala assim, pô, o filme tá indo tão bem até agora, entendo se você achar aquela meia hora final, achar tudo uma grande palhaçada, né? Tem um pouco disso, mas também tem um outro negócio que eu já vou falar contigo. Para voltar para a dimensão então da fera que aparece, do monstro que aparece, né? E ele faz aquele movimento, ela pede, e ela fica, né? Não, sou eu mesmo, sou eu que tô aqui, né? Sou a mesma, sou a Elizabeth, não sei o quê. Ela tá pedindo para ser amada, né? No conto, lá na fábula da Bela e a Fera, é a humildade da Bela, né? O fato de, embora ela seja bela, ela não se conduzir na vida dela por essa beleza de aparência,
por ela não se conduzir por essa dimensão vaidosa, mas por uma substância de fato, né, é que faz com que ela acabe se apaixonando pela fera, não pela aparência da fera, mas também por aquela substância que a fera também tem como pessoa, vamos dizer assim, né? Ou seja, a cura, né, é você prestar atenção na substância, que se tem um vazio ali, é preciso remediar o vazio e não mascará-lo com uma aparência de alguma coisa. E a verdadeira humildade diante do vazio, que é o que simboliza a Bela diante da fera, faz com que o amor acabe vindo como verdadeiro remédio para esse amor desmedido à aparência e um preenchimento da verdadeira substância. Então a Bela e a Fera aqui, ela é mais arquetípica, ela é mais completa como história para poder enquadrar e entender melhor a substância do que o próprio retrato do Dorian Gray, que de alguma maneira também já está dentro desse guarda-chuva maior da Bela e da Fera. O que eu acho legal de falar desse final do filme é que assim, e aí por isso que eu remeti ao meu texto que eu falei para vocês que eu me lembrei, porque eu me lembrava que a vaidade de Narciso, né, a palavra vaidade vem do latim vanitas, né, que significa vazio. Só que a palavra narciso vem de narque, que significa entorpecimento, é de onde vem narcótico, por exemplo. O narcisista, né, ele é um sujeito entorpecido pela sua vaidade, né, no final das contas, pela sua imagem. Né. Narciso morre porque ele se apaixona de tal modo pela sua própria imagem que ele não pode apenas ficar mirando, ele precisa de certo modo consumi-la, né, então ele se afoga, morre. Esse é um mito de Narciso. Né. Tem um livro do Louis Lavelle, não é famoso, né, mas famoso uma bolha, chamado O Erro de Narciso. Que é um livro maravilhoso, eu tenho um clube do livro sobre ele, tenho aula sobre cada capítulo contido dentro do meu projeto do Travessia. Esse livro é um lado B do outro livro chamado A Consciência de Si, também do Lavelle, que eu estou fazendo algumas aulas também a respeito desse livro nesse momento. E Consciência de Si e Erro de Narciso são, de certo modo, os dois lados dessa mesma moeda. Quer dizer, a consciência de si é a consciência, às vezes, só desse vazio. O erro de Narciso é precisamente a consciência dessa monstruosidade que você vai construindo quanto mais você se apega no fundo ao vazio. Né? E a aparência que você está tentando preencher, que em algum momento não vai preencher mais. Essa aparência se torna então um entorpecimento da própria realidade. Você fica meio viciado naquilo, meio drogado, parece que não dói. O que eu acho acaba justificando o final desse filme é que quando você está tão entorpecido, tão narcotizado, como é que você acorda alguém desse entorpecimento? Então, sei lá, as pessoas têm que dar uns tapinha na cara, tem que jogar água, tem que sacudir, vamos, tem que levar, vamos, você tem que acordar, acorda, vamos lá. Você tem que meio que, né, aumentar o tom da voz, você tem que meio que dar uns tapas, você tem que meio que exagerar para ver se acorda, Eu acho que aqui entra a alegoria da substância ganha talvez um sentido maior com esse final nojento, meio grotesco, meio bizarro, meio ridículo até, né, até meio cômico. Porque quando se escancara até aquele ponto a dimensão do vazio pervertido, monstruoso, quando você consegue transformar a vaidade, que tem um certo apelo por uma aparência de beleza, no qual você tem um certo receio, para ter nojo dessa aparência, né, o filme tem uma capacidade meio medicinal com relação à vaidade do próprio leitor, em particular mulheres na altura dos seus 50 anos ou mulheres que estão envelhecendo e já não têm a mesma beleza de corpo, de rosto, de cabelo, de mãos, de pele, de tudo. Né? Então o filme ele pode ser muito incômodo, porque hoje em dia, como você tem trocentas substâncias que você pode aplicar em você para ficar mascarando o teu envelhecimento, quando você vai, as mulheres vão ficando com aquelas bocas de pato, vão ficando tudo igual, tudo meio com cara de coringa, né? Onde a demonização facial, por exemplo, que se falam tanto, né? O filme é uma alegoria dessa possibilidade, né, de progresso tecnológico, vamos dizer assim, de substâncias mesmo, para você tentar manter uma juventude que já foi embora, já acabou. É claro que há um desconforto com a beleza que existe no envelhecer e na própria velhice, porque existe, só que ela não vai estar tanto nessa aparência. É algo que de alguma maneira vai acabar transparecendo, mas não exatamente como a sedução da beleza do jovem. É uma outra coisa que acontece. Né? Então, quando o filme faz desse modo grotesco, é porque nós estamos tão entorpecidos da nossa própria vaidade e vaidade alheia, que assim, você precisa gritar, você precisa dar uma chacoalhada. Né? Quando eu fiz o texto, as pessoas estão tirando selfie depois de transar, depois do sexo. Selfie num velório, quando a pessoa morre. Quando você está nessas horas, você está mais preocupado com a imagem que você vai postar na rede social do que com a vida que você está vivendo ou com
a morte que você está testemunhando e que deveria fazer você parar para refletir justamente sobre a vaidade da vida, a coisa passou de um ponto tal que só na base da, entre aspas, pancada para ver se acorda. Então o filme da Substância, ele está muito distante da Bela e da Fera, porque a Bela e a Fera, a Fera é embelezada quando você vai ver no cinema. Ela nunca vai ser a fera. Outros recursos vão ser utilizados para dar medo, mas a fera nunca vai aparecer como fera no cinema. Né? Retrato do Dorian Gray é a mesma coisa. Né? O quadro só aparece lá no final. A parte completamente feia, ela é muito bem guardada nessas obras, não na Substância. Na Substância a coisa fica escancarada. E desde o começo é mostrado assim. Todas as cenas, por exemplo, de feiura moral, como é, por exemplo, do chefe da televisão lá que a Elizabeth, né, trabalha, né, todos os enquadramentos dele são todos explícitos. Né, então você vê o poro da pele, a mosca, ele indo no banheiro urinar, quando ele está comendo camarão, é tudo nojento. É tudo nojento. Embora ele não seja um monstro, ainda não seja, né, o homem de meia idade guarda ainda uma certa beleza ainda que talvez não demore um pouco mais para sentir a coisa da decrepitude, né? Mas você vê que a feiura moral desse sujeito ela é muito escancarada, independentemente da aparência física com que ele está colocado. E a gente é colocado sempre muito de perto dele. Né? A Elizabeth a gente vê muito mais alguém tipo meio que caindo a ficha de que caramba, vaidade das vaidades, vivi por uma coisa que parecia ser minha substância, mas eu envelheci, eu cresci. Há uma imaturidade evidentemente na Elizabeth, ela não sabe lidar com o processo de envelhecimento. E por isso mesmo ela é incapaz de olhar para a morte, ela é incapaz de olhar para alguma coisa que seja mais transcendente, que possa trazer algum sentido e até algum consolo para a perda da juventude. Então é aquela crise da meia-idade em que a pessoa só consegue olhar no retrovisor. Ela só consegue ver aquilo de bom e ela não pode perder a única coisa boa que ela tinha, que foi a juventude que lhe deu tudo. A beleza da juventude que lhe deu tudo. Então o filme fica nessa dimensão apenas, né, no sentido trágico da coisa. Quer dizer, a vaidade que leva a essa corrupção que por orgulho jamais consegue sair de si mesmo, dessa filáusea, desse amor torto por si mesmo. O filme acaba sendo muito alegórico disso, de uma maneira muito explícita, porque o narcótico, o entorpecimento da vaidade hoje em dia é brutal. E é só você olhar o que aconteceu, por exemplo, até na breve história das redes sociais, quando a gente sai de uma rede social como o Orkut, como o Facebook, no qual a dimensão de fotos, de vídeos sempre tinha, mas ainda não era tão refém de vaidade como se tornou quando foi pro Instagram, e acho que com o TikTok permanece a mesma coisa. Né? É tudo um jogo de imagens. E eu vejo tanta gente presa e refém e se entortando por dentro com isso. Né? Então eu conheço vários conhecidos meus que se tornam influencers, né? Porque a gente só crescer que você se torna influencer, queira você ou não, né? E que eles falam assim, eu não aguento mais o Instagram, eu não aguento mais responder caixinha, eu não aguento ter que fazer conteúdo todo dia, etc, etc, etc. Eu não aguento mais aquilo, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro de alguma outra maneira. Só que a pessoa não consegue. Porque ela sabe que ela depende daquela imagem constante aparecendo. Vira o My Precious, né? Então a pessoa ela vai se destruindo por dentro, mas não perde a aparência. E quando parece que perde a aparência, ela não dá tempo para olhar para o vazio. Ela já reconstrói a aparência de um outro jeito. Muitas vezes com a aparência da superação, do vitorioso. Né? Passei por aquilo. As pessoas elas passam por crises e se recuperam muito rapidamente. Né? Tudo vira um discurso. O próprio marketing ele tem sido usado hoje em dia, principalmente no Instagram, precisamente para mascarar esse vazio de substância das pessoas que estão ali. Né? Então, se o sujeito, de certo modo, revela a realidade, a verdade do sujeito aparece em alguma medida naquilo tudo, né? Rapidamente ele reembala aquilo num outro tipo de discurso de, sei lá, superação de uma coisa que aconteceu anteontem e toca o barco adiante. Quer dizer, e você vê ali, a Elizabeth e a Sul gastando a substância da sua vida, nunca caindo a ficha. Última referência aqui é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, talvez a obra-prima para mostrar o que é esse apego ao que é transitório, às conquistas que nós temos perfeitamente legítimas e meritórias, mas que não são a substância da vida. Né? Ivan Ilitch chega no final, com a sua doença, à beira da morte, e vai doendo mais nele o quê? Ter de reconhecer que, tudo aquilo não era exatamente a substância da vida. Vivi errado. Devia ser outra coisa. E que outra coisa é essa? A substância não vai trazer essa resposta. A substância, ela é o tapa na cara do sujeito narcotizado que precisa acordar. Por isso, o filme pode ser um bom remédio. Vai saber a quantas você não está aí completamente entorpecido e uma hora a conta chega. Né?
Às vezes a conta chega. Às vezes não é nem na idade, às vezes é na perda de seguidor, ou na falta de crescimento nas redes sociais, seja lá o que for. Então, assim, Substância não é um filme que eu vou recomendar para qualquer um. Ele vai ter, nas minhas orientações, eu recomendaria para quem eu conheço a vida, quem eu acho que o filme possa fazer muito bem, conversando sobre, a gente pode tirar o melhor que ele tem. Mas, em geral, não é um filme para qualquer um. Saiba bem que se você for assistir, o filme é grotesco, ele tem o seu nojo, mas às vezes, né, remédios são amargos. Então, vai da tua prudência aí se você assiste ou não. Esses são os meus comentários. E o texto que eu escrevi na Gazeta, eu acho que vale a pena, deve estar no meu Instagram, tá bom? Procura por lá que você acha. Até a próxima.